Olá pessoal, vamos bater aquele papo amoroso? Aproveitem hoje com essa paisagem, com uma pequena neblina. E aí, minha gente, vamos falar de um assunto bem bacana, né? De certa forma, né? Porque esclarece muito. Mas por outro lado, é uma dor, né? Vamos falar sobre a depressão, a angústia e a solidão. Vamos começar pelos sentimentos, né? Os sentimentos são como nuvens. Ora elas estão com chuva, ora elas estão claras. Então, quando aparecer algum sentimento desse de solidão, de angústia, depressão, você não se identifique imediatamente, não. Observe, como quem observa as nuvens passando no céu. Aí você vai voltando para dentro de você, vai entrando com o seu ser, vai compreender que aqueles sentimentos são momentâneos. Algumas vezes esses sentimentos vêm da gente mesmo, né? Por estar sentindo alguma coisa, né? Por exemplo, a solidão, né? Existe a solidão e também o que a gente chama de solitude. Solidão é a ausência do outro. Solitude é a presença em si mesmo. É você estar preenchido consigo mesmo. Então você, de certa forma, não tem uma pessoa, mas você está num estado de completude. Esse estado de completude, ele nem está no passado, nem está no futuro, porque a mente é assim, ela funciona. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. A mente nunca está no presente. Pecado de lembrar, que eu já falei para vocês, é não estar no presente. Então, como a mente funciona ou está no passado, ou ela está no futuro, então invariavelmente a gente não está no estado de presença. No estado de presença, no estado de compaixão, a gente tem um preenchimento. Esse preenchimento que a gente tanto busca nas coisas, nas pessoas, nas coisas materiais, nas coisas do mundo afora, a gente fica se sentindo completo, sem essa dependência das coisas exteriores. Esse estado é um estado de presença. Quando você está no presente, o que leva você do presente? É a respiração consciente e o sorriso. Então, quando você estiver sentindo, por exemplo, essa solidão, angústia ou depressão, vá para a sua respiração, que é um caminho para você se desidentificar da mente e aí ficar no estado de presença e observar esses sentimentos, né? Você não brigue com eles, não. Parte desses sentimentos vem do inconsciente e esse inconsciente leva normalmente as pessoas para um estado mais baixo astral, né? Então volte para você através da respiração. É o que a gente chama de estado de presença. Certo? Você se desidentifica da mente. Então, um processo bem bacana é isso, né? Você se desidentificar da mente. Lembre que mente a gente sempre faz uma comparação com a palavra ego, né? Mente e ego são quase nomes do mesmo fenômeno. E aí você se desidentifica do ego, sai dessa energia. Agora eu gostaria de falar para vocês, além desse plano material, que eu abordei até agora sobre esse assunto, gostaria de colocar para vocês também uma observação que faço, que é também da depressão no campo espiritual. Eu vou falar um caso específico, né, de um amigo meu que desencarnou, né? Já faz alguns anos já. E eu tenho tido contato com ele, né, através do desdobramento, né, que a gente chama de projeção astral, né? Você sai do corpo e entra em contato, né? Que é, de alguma forma, por exemplo, uma parte, por exemplo, você pode também, que a gente chama de sonho, né? Mas esse sonho, que é o sonho projetivo, que é aqueles sonhos antigos, né, que eu já falei para vocês, né, que você não faz uma coisa durante o dia e à noite você realiza, que é o que os antigos estudaram. E tem os sonhos, por exemplo, que hoje, por exemplo, a concepção mais nova
coloca, que é a questão, por exemplo, do desdobramento, né? Tem os pesadelos também, que muitas vezes é o próprio inconsciente que provoca, manipulando você. Então, toda vez que tiver um pesadelo, se desidentifique, não fique tentando pensar, isso é aquilo, eu acho que é isso. Não, imediatamente você não pensa mais sobre aquilo, você já vai sair daquele estado que provocou para você passar o outro dia muito mal e aumentar mais ainda com seus maus pensamentos durante o outro dia, né? Que aí volta as lembranças dos afetos anteriores, aí daqui a pouco você está com um cabeção enorme, assim, cheio de peso. E os sonhos que a gente chama, por exemplo, de saída do corpo, ou projeção, ou desdobramento, são esses onde você entra em contato com o campo espiritual. Você entra em contato com as pessoas que já desencarnaram e com planos espirituais no mundo astral. Então veja só, esse amigo meu, voltando, esse amigo meu que desencarnou, ele era alcoólico, né? Como a gente chamava antigamente, né? Alcoólatra, né? Hoje a gente chama alcoólico. Então, ele era já, de certa forma, muito depressivo. Eu sempre colocava para ele, rapaz, você precisa cuidar, mas ele nunca se cuidou, né? Quando ele era jovem, ele tentou suicídio. E eu estudava na universidade, né, que ele morava. Ele morava com os pais dele dentro de uma universidade. Aí ele me chamou quando eu estava, sabe, quase morrendo. Eu fui lá, na época eu vivia na casa de estudante, tinha pouca grana, né? Era uma vida mais difícil, né? E corri para lá e encontrei ele, contratei um táxi, levei ele para o hospital e graças a Deus ele se salvou, né? Mas eu fui esculhambando ele, dizendo para ele que ele não devia ter feito isso, ele lá passando mal e dizendo, rapaz, você é maluco, você faz um negócio desse, porque eu gostava muito dele, ele sempre foi um grande amigo. Beleza, ele passou por isso, ele era jovem, ele tinha 17 anos, eu acho que um pouco menos, né? Um pouco menos. E depois eu saí dessa universidade, entrei em outra, e ele continuou lá na universidade, porque ele morava lá, o pai dele era funcionário, na época se podia alguns funcionários morarem na própria universidade. E aí ele entrou para a questão para o mundo do álcool. Bom, encurtando a história, ele terminou, ele bebeu o tempo todo, e bebia muito, não bebia pouco não, bebia muito. Dormia pouco, até um dia ele infartar. Ele tinha um problema na perna, ele teve um acidente, parece que, não me lembro direito não, mas foi um acidente que teve, que ele ficou puxando de uma perna. Depois que ele desencarnou, eu encontrei ele no mundo espiritual. Ele estava morando num lugar, assim, quando fosse aqui pode-se dizer assim, uma comunidade, né? No primeiro momento. E aí eu já notei que ele já não estava com problema da perna. E até eu fiz brincadeira, assim. Falei, apresentei ele a outra pessoa, isso aqui eu estava com outra pessoa, né, nessa projeção astral, né? Ou nesse desdobramento. Ele disse, esse aqui é fulano de tal. Ele é muito amigo, ele só tem um problema, adora tomar uma cachaça, né? E aí ele começou a rir, aí eu deixo ele lá e volto para o corpo. Num segundo momento, pouco tempo mais, eu encontrei ele já em outro local, que era como se fosse uma comunidade rural, mas a energia era muito densa, né? Assim como também no primeiro momento também a energia era muito densa, que era uma comunidade, né, popular. E no segundo momento era no rural, mas a energia era densa demais. E aí eu e essa outra pessoa, que eu não me lembro quem era, mas deve ter sido algum orientador espiritual, vou levando ele, tirando ele dessa comunidade rural, para tirar ele desse campo, né, que a gente chama, por exemplo, de um setor lá no mundo, no umbral, né. Era numa zona rural, mas muito triste, solitária, era um negócio muito deprimente. E aí, beleza. Aí no meio do caminho que eu estou levando ele pergunta se ele vai novamente encarnar. Eu disse para ele que não, que
a gente estava tirando ele daquela zona mais difícil, né? Para colocar ele numa outra zona menos pesada, né? Mas ele ficou triste, né? Ele ficou tão triste que na hora ele deu uma regredida. Ele voltou tipo assim aos 12 anos. E aí assim, é muito engraçado. Esse mundo espiritual é rápido as coisas, né? Você regredir é uma coisa muito rápida. E não só regride é, psicologicamente, regride fisicamente, né? Quer dizer, fisicamente para o que a gente chama do perispírito no mundo espiritual. Aí ele regrediu para 12 anos, eu falo com ele, aí ele volta pro normal. Rapaz, que é isso, sei o que, Paraná. Eu disse para ele, olha, aqui eu sou pau mandado, disse para ele aqui. Não manda em nada não, rapaz. Eu só estou aqui fazendo uma missão, porque você é um grande amigo meu Mas aí essa decisão, você vai ter que passar ainda para fazer uma limpeza bem profunda para depois você se preparar e voltar para a matéria. Aí beleza, depois volta o corpo, ele continua. E nesse último momento que eu reencontrei, eu já encontrei ele numa comunidade um pouco melhor. Era um lugar ainda, por exemplo, de certa forma ainda, que tinha todos esses lugares que eu estou colocando em etapas, todos eles tinham uma energia muito baixa, muito densa. Nesse terceiro lugar também a energia densa, né? E é engraçado que assim, as pessoas desse local, que isso ainda não é um plano assim, por exemplo, mais alto, né? Fora um pouco do umbral, né? Uma energia mais alta. Nesse plano ainda as pessoas têm as mesmas coisas, ansiedade, pressa, né? E ele estava triste. Eu encontro ele como se fosse uma universidade, parecida com a que ele morava, ele fazendo lá uns trabalhos lá. E depois eu encontro ele, por exemplo, num tipo de um ônibus, né? E a gente vai conversando, eu me despeço dele, mas é muito fácil, por exemplo, no mundo espiritual, você perceber as energias das pessoas. É muito engraçado, porque o mundo espiritual ensina muito a gente a perceber as energias também no mundo material. E através da energia dele que eu percebi, eu também eu fiz um paralelo com outras pessoas que eu conheço aqui, que têm energias similares. E qual era a energia? Era depressiva. Era uma energia de depressão. E a tristeza que ele tinha, depois que eu volto ao corpo, eu começo a perceber que a tristeza que ele tinha, que ele estava, era uma tristeza de não encarnar, de não voltar para a matéria. Então, o que eu quero colocar com vocês sobre esse assunto é falar sobre isso, né? Que as energias que as pessoas têm na vida material e suas relações com o seu psicológico não são energias, por exemplo, só de uma existência, né? Isso aí eu não tenho mais dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Por isso é que é tão difícil, por exemplo, trabalhar como psicólogo, trabalhar como terapeuta, para você fazer um esforço da pessoa para poder ela sair daquele campo energético que ela está e entrar para outro campo, né? Se você fica só nos sintomas, como os antigos geralmente ficam, não avança muito não. Você fica ali, por exemplo, só em torno das doenças, dizendo, ó, isso é uma doença, isso aqui, não sei o que, só diagnosticando as doenças, abordando quais são as características das doenças, mas você não avança mais. Então, assim, é necessário, por exemplo, um aprofundamento maior. É necessário a gente avançar para essas questões que são energéticas e espirituais, para a gente ir transformando esses padrões ou essas neuroses das pessoas e essas formas de ser e limpando o perispírito dela, limpando todo o ser dela, para ela sair dessa energia antiga, que pode ser milenar, e entrar para uma outra compreensão, uma abordagem nova de ver a vida. Então, por isso é que os mestres, por exemplo, mestres não, as pessoas, por exemplo, que são sábias, falam, né? É muito importante as pessoas, por exemplo, viverem de certa forma, de uma forma muito feliz, alegre, contente, para quando no dia do desenlace, né? Ou dia do desencarne, ou o dia da morte, que essas pessoas possam ir de forma alegre. Por exemplo, já fiz tudo na vida, já me diverti, a vida foi massa, maravilhosa, agora eu vou conhecer uma outra vida, e você vai feliz, né?
Por que que eu digo isso? Porque se você, por exemplo, morre triste por alguma questão, não foi resolvida, uma vida mal vivida, ou alguma questão, por exemplo, na sua relações que não foi, né? Você ainda preocupado com o filho, preocupada com filha, não sei o quê, né? Ou ligado a alguma questão material, porque você está perdendo alguma coisa material, ou qualquer outro apego. Você vai levar essa energia, essa forma de pensar para o mundo espiritual e você vai para lugares onde tem essas energias similares. Porque aqui na Terra as energias se misturam muito, né? Todo mundo, quem é depressivo se mistura com quem é alegre, mas num plano espiritual não. Os alegres vão para um determinado campo e os depressivos vão ficar em um campo diferenciado, porque vai ser as energias que vão separar. Na Terra tem essa felicidade, está todo mundo junto, porque aí o alegre pode fazer o triste ficar alegre, né? E também os tristes também pode fazer o alegre ficar triste, né? Vai depender que essa alegria não seja superficial, seja uma alegria interna sua, seja um estado de ser. Então, assim, se alegrem em suas vidas, procurem se transformar, saiam desses padrões assim, milenar, sabe? Procurem ajuda, aí ajuda psicológica, ajuda terapeuta, para que você saiba que a pessoa compreende esse campo, porque também não adianta só buscar só a terapia para pessoas que não são abertas a essa compreensão, que não é nem são abertas, é que não sabem sobre essa compreensão, não tem concepção, não tem compreensão. Elas podem até saber teoricamente, mas não compreendem um estado de espírito, não sabe quando a pessoa, por exemplo, tem uma interferência energética no seu campo, que deprime, que magoa, que está lá estimulando exatamente as partes mais inconscientes dela, por exemplo, transformando esse inconsciente num inconsciente, por exemplo, destrutivo. Então, essas energias têm que ser compreendidas para a gente poder, por exemplo, tratar elas como um todo, cuidar desse próprio inconsciente com muito carinho, com muito amor, para que haja uma transformação, e esse seu ser também comece a ser transformado. Para você limpar essas energias, para você se sentir feliz nessa existência, porque é muito importante trabalhar isso, olha, minha gente. Aqui não estou falando aqui de só em encarnações, não sei o quê, estou falando nada disso não, né? O que eu estou falando assim, da necessidade de se viver bem nesta vida, na vida que você está vivendo. Para quando você você desencarnar com muita propriedade, com muita alegria, para você encontrar campos maravilhosos, para você evoluir e limpar essas coisas do passado. Então, se liguem aí, porque se essa depressão está na matéria e você não cuida, ela continua no mundo espiritual. É lamentável estar dizendo isso, mas é a realidade, viu, minha gente? Então, assim, vamos cuidar, vamos se alegrar, vamos buscar. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda, sabe? De quem manja, de quem entende, de quem sabe isso aí. Não é de quem teoricamente fala que sabe, não, sabe? Porque aquela pessoa vai estar também com uma equipe grande, né? Uma equipe, sabe, maravilhosa, energética, espiritual, colaborando para limpar esse seu campo, para você ser um ser diferenciado nessa existência, para que você seja feliz nesta vida. E aí você limpa um padrão muito antigo. Então, as dores, elas têm esse sentido. Eu quero falar sobre isso. Então, as dores que você tem que enfrentar, em vez de você ir para anestesiar ela através do tóxico ou através da bebida, que é outro tóxico também, né? Através de qualquer outra coisa, ou da fuga, né? E trabalhar o dia todinho, de manhã até de noite, para depois chegar na cama, bufo, e dormir, para não se perceber, você está fugindo do seu ser. Então, enfrente seu ser, enfrente essas dores, levante sua cabeça, que você tem condições de superar e considere, por exemplo, todas essas dores, por exemplo, psíquicas, espirituais que estão passando no seu campo, como bênçãos, dádivas de Deus para você se transformar. As coisas que passam na nossa existência, elas não passam por acaso não, sabe? Não pense que Deus é injusto não, tá? É muito justo, não há nenhum ser, por exemplo, superior a ninguém. Os seres, por exemplo, que a gente considera superior é porque eles são mais antigos, eles perceberam rapidamente essas coisas, saíram desse campo e hoje perto nos ensinam exatamente, venham para cá porque esse campo existe. Eles nos estimulam a gente compreender que habita dentro da gente o divino, que habita dentro da gente, por exemplo, coisas boas e saudáveis e alegres e felizes. Falou, minha gente? Então, muita luz aí.
Tomara que essas energias possam trazer muita luz nos pensamentos de vocês e vocês compreendam verdadeiramente as questões mais profundas do seu ser. De boa!